Eu não sei se é boa tarde, doutora Amores, ou se é. Pode descer, que tá sem pano. Pode descer. A Lara e o sofá. Pode descer. Que eu passei aspirador, verdade. Aí depois ela sofre, porque ela odeia aspirador de pó, né? Ela morre de medo do barulho. Aí ela sofre. Então vamos lá. Bom, vamos começar de novo. Desculpa porque os vídeos são caseiros mesmo e é propositalmente. Bom, ontem eu vou atualizar, né? Doutora, obrigada pela conversa de ontem. Eu vou atualizar aqui, galera, umas coisas referente ao meu livro, a publicação. É verdade, né? Do que a gente conversou. Vocês viram que eu coloquei a foto da Lara de óculos? É porque eu tô mesmo com vontade de começar a escrever um segundo livro, né? Mas eu tô cheia de ideias, eu tô cheia de coisas na cabeça, mas eu queria só fazer o meu segundo livro de verdade quando eu lançasse o primeiro e o segundo mostrando o lado bom de tudo, né? Principalmente quando eu tivesse já estabilizada num trabalho. Isso é um projeto, né? Um sonho é lançar o primeiro, né? Mas a gente não pode porque a editora tá ok, os médicos estão ok, mas quem não tá ok sou eu, né? Eu não posso lançar um livro para ter ataques, para minha mãe ter ataques, para a pessoa que eu amo, o cara que eu amo ter ataques, de pessoas que não tem nada a ver na vida da gente atualmente, que estão lá no livro. Bom, não é retrocedendo a 10 anos atrás. A questão é a seguinte, eu vou atualizar aqui mais uma vez a conversa. A questão é a seguinte, galera, houve crimes que não foram esclarecidos na cidade do Recife, onde tudo começou. Né? É óbvio que nem eu falei ontem no WhatsApp, que eu conversei com a minha médica e falei os áudios no WhatsApp da minha mãe, o que eu apresentei durante todo esse período de 10 anos para a polícia, para as pessoas, para a editora, enfim. É óbvio que quando você está num processo de litígio, né, na qual você não conseguiu ter um consensual, isso é uma coisa muito certa que as pessoas elas têm que ter na mente, né? Se um advogado, eu vou falar de verdade, né? Eu vou falar do profissional agora, não da pessoa que eu amo e confio. Se o profissional, ele não conseguiu chegar às vezes de fato com o outro lado, né, para fazer um consensual, quem ia conseguir, né? Eu estava totalmente sem condições para ter nenhum tipo de diálogo com o meu ex-relacionamento aqui de São Paulo, porque eu estava com a minha saúde totalmente debilitada. Tanto que a minha médica, na época, era somente ela me blindou de absolutamente tudo, inclusive da cidade do Recife, dos ataques eminentes de lá. Por quê? Porque a galera do Instituto Vita, que foi o tal do Leandro Guimarães, o Matheus Biondi, a Cristiane, que era a mãe do Leandro, que começou a me atacar num grupo que eles fizeram lá do Vita, Instituto Vita, não sei o que lá, 1, 2, 3, colocaram. Quantos grupos foram, doutora? Acho que na época foram 3 ou 4 grupos, é verdade. Né? E essa mulher, essa mãe desse rapaz, desse casal homossexual, ela tinha muito problema e, assim, nos resgates, né, das coisas que a gente conversava, né, na época, a minha médica, ela observou isso. Galera, a minha médica estudou minha pessoa, ela foi para o Recife para ter informações da minha pessoa, né, para a gente poder dar início ao tratamento do que aconteceu lá e o que veio de lá para cá, né. Enfim, então essa moça, essa senhora, ela na época da minha gestação, é verdade, ela saiu explanando por aí maus dizeres da minha pessoa, né? Porque ela achava na cabecinha dela que eu tinha ido pro Recife para me aventurar e para ter um relacionamento com o filho dela que era homossexual assumidíssimo, né? Então tá aí o X da questão, né? E essa bagunça ela começou com essa moça, com essa senhora lá no dia do treinamento, não é isso, doutora Márcia? Exatamente. E perdurou durante essa história inteira. Então, assim, o advogado do meu ex-relacionamento aqui de São Paulo, ele era de uma defensoria pública, né? Ele era contratado de uma defensoria pública. Era um advogado que estava no início de carreira, né? Isso, eu me lembro, na única audiência que eu fui com o meu advogado aqui no Fórum de Guarulhos. E está isso, essa história toda
né, a minha médica pesquisou verdadeiramente e para me ajudar, né? E acontece o seguinte, se ele estava participando com o Instituto Vita de tentar fazer uma conciliação, né, algo, e o meu advogado, na época, se ele estava presente na causa de verdade, se ele percebeu isso, ele tinha todo o direito, porque ele tinha uma procuração, para ele fazer o trabalho dele da forma que fosse necessária. Se fosse para o lado positivo ou o lado que fosse. Né? Então, a primeira procuração, como eu disse no telefone ontem, tá aí. A segunda procuração foi depois de toda essa situação da bagunça, né? Porque eu sabia que o advogado do meu antigo relacionamento daqui estava envolvido. Eu sabia que provavelmente, né, o meu advogado também ia tomar as rédeas da situação, porque era a cliente dele que estava envolvida ali. Então, ou seja, foi a procuração aí, o que eu conversei com a polícia em 2019. Eu quero agradecer mais uma vez. Por quê, galera? Porque a coisa é muito séria, né? E a gente querer denegrir a imagem de um homem correto, é verdade, e um profissional mais correto ainda, é muito grave, né? E eu quero agradecer justamente por isso, porque quando eu vi que tava a molecada toda desse Vita envolvido, tal de Bruno, que eu não sei quem é, misturado com o Fred, misturado com a Kiko, meu ex-marido, com amigos de casal que eu não lembro, é verdade, com amizades do meu ex-relacionamento, que eu não sei quem é, né, que vinham a atacar a minha pessoa, a atacar o meu advogado, inclusive o lado dele também, como essa senhora, essa tal Silvia, que é uma pessoa totalmente adoecida de ciúmes, junto com a Janaína, que é outra pessoa com ciúmes, ao nível máximo, né, tanto que ela fez toda a bagunça, chegou a eu ter um burnout, ou seja, então tá aí o fio da meada todo, eu tô explicando pra vocês, então foi muito grave, uma situação muito séria, e eu me vi muito desesperada naquele sábado do ano passado, porque eu falei, vão incriminar o cara que eu amo e vão fazer injustiça, e eu tô aqui, né, tentando me levantar, tentando, né, eu tinha tido realmente muitos problemas na Évora por causa dessa situação de bagunça com o Robson, que o Robson se envolveu lá no Recife, juntamente com essa história toda, eu não sei pra quê, né, a gente estava indo bem na Évora, por isso eu falo, as pessoas elas têm que ter ética profissional, não misturar a vida pessoal com vida profissional. Outra coisa que eu quero falar, os filhos do meu irmão são os filhos do meu irmão, eu não tenho nada a ver com isso, eu os amo, são meus sobrinhos, são meu sangue, vou protegê-los, porém, um é de maior, meu irmão é que tem que conversar com ele e ver a situação do lado dele, eu não tenho nada a ver. O meu sobrinho mais velho tem 18 anos, ele tem pai e mãe, né? O meu sobrinho mais novo é uma criança saudável, que tem uma mãe saudável, uma mãe que eu já falei que trabalha aqui na Prefeitura de São Paulo, uma mulher muito legal, muito boa, é verdade, galera, né? Uma pessoa que eu sempre admirei demais e tem a vida dela, a forma dela, cuida e educa o filho dela perfeitamente, né? Juntamente com o meu irmão, é a atual esposa do meu irmão. A anterior, eu já falei, é uma pessoa que é esquizofrênica, ela teve problemas, né? Agora que ela tá se levantando aí de novo, né? Porque ela partiu para um lado errado, enfim. Eu não tenho contato com essa senhora, não quero porque ela tem contato com meu ex-relacionamento, é verdade, né? Com meu ex-marido, eles são amigos, né? Juntamente com a esposa do meu tio aqui, aquele que faleceu, irmão da minha mãe. Então é uma turma toda misturada com mulheres apaixonadas, né? Enfim. Então tá aí o esclarecimento que a gente tem que fazer. Agora vamos atualizar sobre o livro. Bom, ontem eu conversei com o seu Ernesto, né? Eu não, a minha médica conversou com o seu Ernesto, falou da situação, né? Eu coloquei para vocês aqui, o acidente foi de verdade. Não é que eu sou diferente, maquiada. Eu não tô maquiada, eu tô simplesmente com rímel, porque eu não saio na rua sem rímel, um batom, é verdade, né? E só, é verdade. Só que acontece que as fotos que vocês viram, eu tinha acabado de sofrer um acidente, eu fiz um vídeo logo depois que eu tive a queda, eu fui tomar banho porque eu tava toda ensanguentada, com os olhos muito vermelhos, inchados, porque eu tava chorando de dor, foi muito sério a minha queda, né? Realmente eu caí dançando, brincando, né? Tocou o telefone, eu fui atender, era a minha médica,
e pra gente conversar sobre o livro, e eu acabei escorregando, tropeçando no fio e caí em cima das mesinhas. Tanto que as mesinhas nem nesse apartamento estão, porque elas não têm mais vidro. Minha mãe quer que eu mando cortar um vidro, fazer não. Ficou aquele trauma absoluto, vai ficar fora desse apartamento aquelas mesinhas, é verdade. Né? Então eu estava totalmente machucada por fora, né, por dentro, então chorando muito, realmente, né, eu tava um desastre, mas eu coloquei para vocês verem como eu sou de verdade. Eu não faço photoshopping, eu não faço montagem de fotos, né, eu não vou atrás da vida dos outros, mas porém o que se trata, a minha pessoa, o que se trata, há um passado de 10 anos que eu coloquei uma pedra, galera, eu fui lá em 2021 e falei stop, param de ficar procurando sarna para se coçar comigo, com a pessoa que eu amo, porque esse litígio acabou e eu tô tocando minha vida. Mas não, quando, né, aconteceu tudo isso lá na área financeira com a tal de Janaína, não adiantou. Depois vieram com esse tipo de situação mais uma vez na Prime, eu acabei saindo. Agora, há 2 anos atrás, na Évora, isso não acaba nunca, né? E a gente respingou aí nos 3 últimos trabalhos, Lelo, Pipiolo e essa DP Assessoria. E o que acontece? Na onde realmente eu tive, né, como eu disse pra vocês, eu tive um problema de quase um princípio de infarto sozinha aqui nesse apartamento. Então, não posso mais passar nervoso, não mereço, né? Por quê? Porque eu sou uma pessoa saudável, galera. Eu não cultivo esse tipo de relação. Eu amar uma pessoa, eu querer estar com essa pessoa, isso não significa que eu sou obrigada a aguentar problemas nem do meu lado e nem do lado dele. Amizades que não existem mais, né? Como foi esse tal de Gil aqui com a turma dele no outro condomínio que eu morava. São pessoas que não são bem-vindas na minha vida. Por quê? Porque se misturou com Recife, se misturou com o Lucas. O Lucas, eu já falei, eu nunca mais falei com ele, né? Eu fiquei sabendo, meus médicos ficaram sabendo, meu lado da polícia ficou sabendo, que ele andou se interferindo, sim, em trabalhos meus aqui em São Paulo, por raiva, por sei lá o quê. Problema dele, não é problema meu, né? As pessoas que puxam uma capivara de uma pessoa e não vê antecedente criminal, nem nada, pra que vai dar ouvido pra mulher apaixonada, mulher ciumenta, gente que não toca a vida pra frente, gente vingativa, música, eu já expliquei pra vocês o significado de música, né? Eu não tenho nada a ver com isso, eu nem sabia disso. Eu, num belo dia, tava na pandemia, vi o vídeo que a minha médica gravou numa live da Ivete Sangalo, eu vi ela mencionando as coisas. Eu falei, gente, é muita coincidência. Na hora minha médica me ligou e falou, é coincidência demais. Os nomes e o que ela referiu-se, né? Então a gente viu realmente o que estava acontecendo. Mas eu fui blindada, galera, né? Aí eu fui blindada de verdade. Por quê? Por causa dos meus problemas de saúde. Não dava, né? Não tinha como toda hora esse tipo de situação constrangedora à minha pessoa, a pessoa que eu amo e eu em tratamento. Outra coisa que a gente quer falar, não é que eu sou freira, que eu sou Madonna, não é isso, galera. Eu tive um tratamento muito sério, né? Então, quando você sai de 2 situações muito graves, do lado emocional, do lado afetivo, do lado da particularidade, da intimidade, foi muito difícil eu voltar a confiar num homem. Né? Eu tive duas coisas, uma seguida da outra, como eu digo no livro. Né? Eu tive uma violência doméstica e um abandono emocional e de uma gestação por causa de bagunça de celular. Então foi muito difícil. Né? Então foi um período que eu não pensava em namorar, eu não pensava naquilo, eu pensava em sarar, em cuidar daquelas patologias que eu tinha para poder ter uma vida melhor, um relacionamento pessoal, íntimo melhor, e deixar e aquilo que aconteceu superar, entendeu? Então, assim, essas pessoas com essas atitudes, com ciúmes, vieram trazendo isso mais uma vez para dentro do meu tratamento, né? Então, isso tudo pesou muito. Então, a braveza dos médicos estão aí, né? Porque atrapalharam muito. Enfim, então é isso. Tá aí um resumo de tudo que eu tô dizendo no livro. É óbvio que eu não menciono o nome desses seres, né? Porque são pessoas que não fazem parte da minha vida, verdadeiramente, né? Não fazem. Eu não me menciono o nome de ninguém do Recife, eu não menciono o nome
de ninguém aqui da cidade de São Paulo, somente do meu ex-relacionamento, porque foi provado a violência doméstica. Eu falo no primeiro nome dele no início do livro, mais nada. E sim, eu falo a história, a parte boa do livro, sim. Eu conto do meu pai, eu falo o nome do meu pai, eu falo o nome da minha mãe, eu falo o nome da pessoa que eu amo, na parte boa, né? De toda essa luta que foi pra minha pessoa. Foi muito difícil, né? Então é isso. Vamos atualizar agora o status do livro. É verdade, conversando ontem, né? A minha médica conversou com o pessoal da editora, seu Ernesto, eu tô bem, tá tudo bem. Muito obrigada. Verdade. E eu falei que eu desejo muito fazer um lançamento num lugar na qual eu possa levar a Lara, né? É verdade. Por quê? Porque a Lara, ela é um fator principal na minha vida. Metade, a Lara, basicamente, ela escreveu o livro comigo, porque na época que eu morava no Recife, era somente eu e ela, né? Então, assim, foram os diários. Então, tudo tem a Lara nas minhas escritas, toda, em tudo tem a Lara, né? E depois aqui em São Paulo também. Então, assim, eu queria muito um lugar aberto na qual eu pudesse, durante o dia, é claro, levar a minha cachorrinha para ela estar com a gente lá, né? Porque ela faz parte, né? E tem sim, e tem uma dedicatória para minha cachorrinha, é verdade. No final, por quê? Porque ela vai ser para sempre. Ela vai ser eterna. Daqui 20 anos a Lara não vai estar com a gente, mas vai estar lá no livro, né, Lara? É verdade, ela pode não entender, mas ela vai estar ali, né? É, como a gente tem diversos livros de história que viraram filmes, como Marley e Eu, como o Hit, que é aquele filme que o Richard Gere, ele morreu e o cachorrinho ficou ali na estação do trem. Eu até vi esse filme esses dias atrás com a minha mãe, aqui em casa, a gente se emocionou. É verdade. Então, assim, o meu livro vai ficar, a Lara, ali, né? Não quero que vire filme, não sei se vai virar filme, novela, não tem problema, mas eu já falei, para virar filme ou novela, os protagonistas eles têm que estar cientes e o meu empresário. É sério. Então é isso, galera. Então a gente vai atualizar aí sobre a questão do lançamento. Não tem data, né? Enquanto eu não tiver 100% de saúde e a vida não estiver funcionando, eu trabalhando estabilizada emocionalmente e também financeiramente, a gente não tem prazo para lançar. Por quê? Porque vai dar o boom, é óbvio, vai dar ataques e mais ataques e ninguém merece mais isso, né? A gente quer ter algo de bom. Então é isso, galera. Um bom sabadão, final de noite para vocês, né, Lara? E até mais. Não sei se vai ter um vídeo amanhã ou vai ter uma live, mas eu vou atualizando. É porque a minha médica ontem, a gente conversando, aí ela falou, e a Lara? Toda hora a Lara, né? Pergunta da Lara, porque ela fala, a Lara estando bem, a Fabi estando bem, a gente tá feliz, né? As pessoas que a Fabiana ama, que a Fabiana gosta, estando bem, estamos felizes. Hoje é uma data, assim, hoje é 24 de maio, se meu pai fosse vivo, ele estaria fazendo hoje só 78 anos. Poxa, Fabi, você fala só, galera. Porque ele morreu muito novo, né? Com 40 e... Meu pai faleceu com 44 anos. Mais novo do que eu tenho 49. Ou seja, então pela árvore genealógica da minha família, pelo lado paterno, as minhas tias têm tudo acima de 88, 90 anos, né? Há 2 meses atrás faleceu a mais velha de 102. Ou seja, então, se não tivesse, né, a medicina naquela época, em 1987, se tivesse o avanço, a tecnologia, né, os estudos como tem hoje, com certeza meu pai estaria aqui. Né? Meu pai teve problema de baço, de fígado, enfim. E foi tudo muito rápido, não deu para salvar, né? Mas ele continua aqui no meu coração, na minha memória, graças à neurociência e no meu livro. Meu pai é eterno, vai ser eterno. E ele vai estar no livro, né? Como eterno. Um beijo para vocês, amor, amores, se cuidem. Tchau, gente, até mais.